Abre comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Eu queria pedir para você também ficar em pé mais uma vez. Ezequiel 37, queridos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair, é versículo 1, tá? Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam, sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? É uma pergunta, irmãos. E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. Amém? E dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e o vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles queridos? O Espírito, faltava o Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, pondo-se em pé um exército grande e extremo. Amém, queridos? Só até aqui por enquanto. Vamos orar mais um pouco. Espírito Santo, fala conosco agora também, através da mensagem da palavra do Senhor. Eis aqui a minha vida, como alguém que demanda 100% da tua presença. Eu sou um vaso, somente um vaso, sou um porta-voz, mas é de ti que vem o Espírito para nossas vidas. Eu oro pedindo para que o mesmo Espírito que fez soprar sobre esses ossos, sobre esse vale, o mesmo Espírito sopre sobre nós nessa noite. O mesmo Espírito sopre na nossa casa. O mesmo Espírito sopre sobre os ossos, sobre as sequidões da nossa vida. E eu quero declarar que essa será uma noite em que o Senhor levanta um exército, em que o Senhor coloca cada osso no seu osso, em que o Senhor sopra o Espírito nas áreas em que a gente está morrendo ou já está morto. E eu quero declarar que cada um que aqui está receberá o Espírito Santo na sua vida. Cada um que aqui está será levantado como membro desse exército. Cada situação que passamos, que o teu Espírito sobre sobre elas agora. Oh, glória a Deus! Eu profetizo, não sairemos daqui sem o Senhor nos levantar. Não sairemos daqui sem o teu Espírito soprar. Não sairemos daqui se nós não profetizarmos que tudo vai dar certo. Em nome de Jesus, acampa teus anjos ao redor dessa igreja, que os anjos ministrem sobre nós, que nenhuma vírgula do que for ministrado se perca nessa noite, mas toda a honra e glória eu entrego a ti, Espírito Santo. Amém e amém. Estenda a mão para cá, querido. Diga assim: usa esse pastor aí, querido, pela misericórdia. Ele não merece, ele não pode nada, mas usa mesmo assim. Amém? Eu recebo, viu, irmão? Glória a Deus, senta aí. Amém? Glória a Deus. Olha, irmãos, quem já leu o Vale de Ossos Secos? É um texto, eu já preguei umas 1000 vezes aqui, eu acho, entendeu?
Mas, queridos, foi a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Né, como outras vezes, eu tinha uma outra palavra, queridos, para essa noite, né? A palavra estava, né, fresquinha, irmão. O Espírito Santo disse: ó, tem uma outra palavra para essa noite. Eu digo: misericórdia, Senhor, eu não preparei nada dessa outra. Aí o Espírito Santo disse assim: você só tem que orar. Glória a Deus, queridos. Irmãos, eu gosto dessa passagem, né? Vamos acompanhar juntos aqui o versículo 1. Você está com ele, com a Bíblia aberta? Irmão, não fecha a Bíblia não, querido. Ou você não gosta de ler a palavra? Amém? Tem algum crente aí? Diga aleluia. Amém? Eu vou pedir para alguém ler aí da sua cadeira. Versículo 1. Pode ler, por favor? Alguém lê aí. E a mão do Senhor veio sobre mim, me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Tá, vamos entender uma coisa, queridos. Para onde é que esse homem foi? Aqui foi uma visão, né? Para quem não sabe o sentido dessa visão, se você continuar lendo Ezequiel 37, essa questão do vale de ossos secos, de profetizar para o Espírito tornar a fazer daquele vale um grande exército, ali Deus estava ilustrando a situação do povo de Israel, queridos. E Deus estava falando assim, em outras palavras, né? Deus estava falando assim para Ezequiel: olha, Ezequiel, né? O povo está desse jeito aí, como um vale. Só que se você profetizar, eu vou fazer uma grande obra. Então Deus estava dando essa visão, queridos, para Ezequiel, para que ele entendesse que agora ele tinha recebido uma missão da parte de Deus. E a missão dele era ser alguém que profetizaria sobre uma situação de sequidão espiritual na vida do povo de Deus. Agora entenda, queridos, essa foi a missão de Ezequiel. E o Senhor com certeza entrega para nós também uma missão igual a essa daqui. Porque existem lugares, existem situações, existem pessoas próximas a nós que são vales de ossos secos, queridos. E Deus não nos colocou próximos a essa pessoa. Deus não nos colocou na situação que a gente está vivendo, muitas vezes, para você não servir como um profeta, para você simplesmente fechar a tua boca, para você ser negligente, para você ser omisso. A omissão também é um pecado, queridos, sabe? Você vê a situação do jeito que está e nem orar por ela, também é um pecado. Entenda, querido. Se Deus te colocou no meio dessa família, eu tenho certeza que a nossa família, o nosso casamento, a nossa vida também, nem sempre, né, está do jeito que a gente quer. Tem coisa, irmãos, que eu gostaria de estar muito melhor. Tem coisas, queridos, que eu gostaria de mudar assim do dia para a noite, mas a gente não consegue, não dá conta, não é assim? Mas entenda, qual é a missão, irmãos nossos? Nós temos que ser, um profeta é a boca de Deus naquela situação. Nós temos que ser a boca de Deus aonde Deus te colocou. Você tem que ser essa pessoa que vai gerar uma mudança, queridos, aonde Deus te colocou. Sempre eu falo essa frase aqui, eu vou repetir, né? É o lugar que está te fazendo, ou é você que faz esse lugar? Então entenda, irmãos, se Deus te colocou numa situação difícil, se Deus te colocou como uma pessoa difícil, se Deus te propôs um desafio grande, como propôs para Ezequiel, Ele está contando contigo. Deus levanta pessoas incapazes para mudar situações que são impossíveis de serem mudadas. Pastor, então Deus levanta pessoas incapazes para mudar o que é impossível? Sim. Sim, queridos, sim. Pastor, esse homem, eu não consigo enxergar um homem desse transformado. Não é pelo que você vê, é pelo que você crê. Você está entendendo, queridos? Talvez alguns casamentos aqui, ou que você conhece, são impossíveis de mudar. E aí, pastor, é impossível mesmo? É impossível. É impossível. A questão, querido,
é que o que é impossível para o homem é possível para Deus. O ingrediente do milagre sempre será o impossível, queridos. O impossível, né? Já pensou o bolo sem... Qual é o ingrediente essencial do bolo? Me ajuda aí. O trigo, não é? Já pensou, pastor, vamos fazer um bolo de milho, só não vai ter milho. Pensou? Pastor, vamos fazer uma feijoada, só não vai ter feijão. Dá para... Irmãos, é a mesma coisa. É Deus colocando assim, ó, vamos fazer um milagre. O principal ingrediente, a impossibilidade. Irmão, quem está enfrentando aqui algo impossível de se vencer, nos teus olhos, humanamente falando, ou é só eu mesmo que estou numa aprovação grande? Amém, querido? Se você está assim, irmãos, bem-vindo ao ambiente do milagre. Você está exatamente na trilha do que Deus quer. Amém, querido? Pastor, então está tudo certo do ponto de vista de quê? Bem-vindo ao propósito de Deus. Amém. Aleluia. Onde foi que Deus colocou Ezequiel, queridos? No meio de quê? Do vale. A primeira coisa que eu quero dizer dentro aqui desse texto, querido, é que nem sempre, ou quase sempre, Deus vai nos colocar onde a gente quer. Quando Paulo converteu, Deus mandou lá, me ajuda aí, foi Barnabé que foi lá orar por ele, as escamas caíram dos olhos? Foi ele? Quem foi, Valdo? Elias? Não, Elias vamos muito antes. Quem? Ananias. Estou brincando. Ananias, queridos. O Valdo já estava adiantando as coisas. Mas entenda, queridos, Ananias. Só que Deus falou antes com Ananias. Aí Deus disse assim: Ananias, vai lá e ora por ele. Só que a igreja, os irmãos, eles temiam muito Paulo, porque Paulo andava, queridos, arrasando as igrejas, matando o crente. O homem estava virando o Zezéu, irmão, nas igrejas. E o que aconteceu? Deus falou com Ananias: vai lá, né, e ora por esse homem. É como, querido, você imagina, né, tem um terrorista morando numa casa acolá. Aí Deus te levanta, vai lá, entra lá e ora por ele. Se abraça com ele, junto com as bombas, né? Ora por esse homem aí. Querido, por mais, né, firme que você seja, por mais crente, imagina que tem um Fernandinho Beiramar, que tem um bandido por aqui, vai lá, entra lá e ora por ele lá. E aí, irmão, por mais crente que você seja, irmão, eu ia repreender em nome de Jesus. Num primeiro momento, sabe, foi assim que aconteceu com Ananias. E uma das coisas que Deus falou para Ananias foi assim: Ananias, avisa para ele que ele é um vaso escolhido. Olha que benção. Ele é um vaso escolhido. E ele vai ver o tanto que ele vai sofrer por amor ao meu nome. Sabe o que eu vejo, queridos? Um vaso escolhido não necessariamente inaugura a sua vida com Deus na bênção. Eu falo para muitos irmãos isso, eu falo: queridos, hoje em dia o Evangelho, a gente vive um momento diferente da igreja. Por quê? Porque a gente converte, a nossa vida passa a ser tão abençoada. Apesar das lutas, as coisas melhoram. Apesar das dificuldades, a gente vê portas se abrindo, a gente vê Deus abençoando, a gente vê milagre acontecendo. Mas quando Paulo converteu, querido, ele ganhou de presente sofrimento, luta, tribulação. Já pensou, queridos? Talvez a maioria dos cristãos, que assim que se convertesse, recebesse essa mensagem, né, eu acho que a gente ia ter muito menos cristão hoje dentro das igrejas. A pessoa, se cada um se convertesse, querido, vinha cá, eu quero lhe entregar um bilhete da igreja. Tome aqui esse bilhete. A pessoa abrisse e dissesse: você a partir de agora vai ter só luta e sofrimento, tá? O que acontece, querido? Ele rasgava tudo, dizia: eu não quero nunca mais, né? Eu pensei que eu ia resolver minha vida. Mas foi assim que aconteceu com Paulo, queridos. Ele inaugurou a sua caminhada com um recado de Deus: você é um vaso escolhido, mas você vai ver o tanto que você vai sofrer por amor ao Evangelho.
A gente não recebe isso hoje em dia, queridos. Irmão, depois que você se converteu, pergunta aqui, ó, né? Quantos já foram muito abençoados em muitas áreas da sua vida? Diga amém. Querido, todos nós praticamente, todos nós. Sabe, irmãos, a gente vive num momento de bênção, diferente. Gente lá atrás pagou um preço que hoje a gente está colhendo. Mas nem sempre, onde Deus vai te levar é um lugar confortável. Quem foi que levou Jesus para o deserto, queridos? Foi o diabo? Quem foi? Foi o Espírito que levou. Existe a história de Ana na Bíblia, que era uma mulher estéril, mãe de Samuel, e a palavra de Deus diz que Deus deixou aquela mulher estéril. Havia um propósito diferente, mas foi Deus que tirou, num primeiro momento, aquela grande virtude. Entenda, irmãos, quem foi que permitiu que Jó perdesse tudo? O diabo foi lá de enxerido, não é assim? Mas quem foi que o diabo pediu autorização e ele permitiu? Quem foi, queridos? Foi Deus, queridos. E aí eu aprendo também, queridos, que o diabo só vai até onde Deus permite. Só vai até onde Deus permite. Ele só trabalha na permissão de Deus, queridos. Glória a Deus. Ele não é um cachorro solto, um pitbull sem coleira. Alguém muitas vezes pensa assim: pastor, está uma guerra entre Deus e o cão, e o diabo, e puxa daqui, né? E ele está com 1-0, Jesus foi lá, fez 2-1, ele virou de novo. E nos 45 do segundo tempo, Jesus chutou, bateu na trave, entrou e ganhou. Tem gente que pensa, irmão, que é uma luta assim apertada, um negócio. Não é assim, queridos. Irmão, Jesus venceu de 10-0 na cruz. A Bíblia fala, queridos, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos comprados pelo seu sangue, somos lavados e remidos, e maior agora é o que está em nós do que o que está no mundo. A vitória já é nossa, queridos. A palavra de Deus diz assim, né? Que Jesus, queridos, ao tomar a chave da morte e do inferno, disse assim: aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está, inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Amém, queridos? Entenda, irmãos, a vitória já é nossa. Isso aí está selado, certo? A questão não é essa, irmãos. Deus muitas vezes nos coloca, mesmo assim, em vales de ossos secos. Deus muitas vezes nos coloca em algumas situações, entre o que Deus promete e o que Deus cumpre, queridos, existe um caminho. Esse caminho tem que ser percorrido. Entende, irmãos? A vitória, ela é um alvo, mas o processo é o aperfeiçoamento. O caminho para a vitória é o aperfeiçoamento. Senão, querido, a gente convertia, céu, acabou, vamos embora para o céu. Mas entenda, irmãos, Deus te recebe como a gente está, mas Deus não aceita que a gente permaneça como nós chegamos. Volto a dizer, entre o que Ele promete e o que Ele cumpre, existe um caminho, queridos. É o processo, certo? Todo mundo vai ter que entrar nesse processo. Todo mundo tem que caminhar, sabe? Eu te pergunto, o foco lá é um objetivo, é um alvo, mas você tem que olhar o processo, o caminho, sabe? Mais importante, porque tem pessoas, queridos, que até alcançam, chegam lá e alcançaram, não é? Alcançaram a coroa da vitória, alcançaram os seus objetivos. Por exemplo, tem gente, irmão, né, que objetivava casar, né? Eu quero, pastor, aquela dali, meu Deus, meu sonho, pastor, né? E ele ralou e conseguiu, né? Aí o que acontece, irmãos? Agora tem um outro processo, não é assim? O de permanecer casado. Só que o problema aí, irmãos, é o quê?
é que a gente não coloca novos objetivos, certo? Você que está casado, qual é o seu objetivo agora? Certo? Você tem algum objetivo? Tem algum projeto? Né? É por isso que a gente muitas vezes no casamento entra no enfado, irmãos. Entra no enfado. Em janeiro, para a glória de Deus e pela misericórdia de Deus, irmão. Vou fazer 10 anos de casado. Amém? É um Deus nos acuda. O tema da festa vai ser Deus nos acuda. Eu brinco. Mas queridos, olha, eu posso dizer para você, né, que os objetivos que eu tinha para esse tempo, eu já, graças a Deus, acho que alcancei todos. Entendeu? Não estou lembrado de nenhum que eu não tenha alcançado. Mas eu já estou pensando quais os novos objetivos que eu tenho para os próximos anos que virão. Você está entendendo, querido? Algumas coisas, irmãos, eu confesso que não era alvo, mas se tornou aprendizado no meio do caminho. Entenda, irmão, se Deus nos coloca diante de alguma situação, sabe, por um motivo. Deus te colocou diante de um vale por algum motivo. Nunca é sem propósito. A palavra de Deus diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Uma pessoa foi hoje, né? Ela foi embora para um outro estado e está muito triste nesse outro estado, porque agora está longe da família, mas precisou ir embora por uma questão de emprego e outras coisas. Eu disse: entenda, a questão é você entender o que Deus tem para você aí nesse lugar. Nem sempre Deus vai nos colocar onde a gente quer. Só que entenda, acho que já até falei isso outra vez aqui, quando a gente não faz o que gosta, a gente vai ter que gostar do que faz, queridos. Vai ter que gostar do que faz. Nem sempre você vai estar onde você gosta. Você vai ter que se adaptar. Você pode até permanecer não gostando, mas você vai ter que lidar com isso. Uma pessoa disse assim: se aqui onde eu estou eu não encontrar felicidade, então eu procurarei viver muito feliz sem ela. Está entendendo? Se aqui onde eu estou eu não encontrar felicidade, né, então eu procurarei ficar muito feliz sem essa felicidade. Ou seja, queridos, essa é a frase daquele que vai ter que dar um jeito na situação. Essa é a frase daquele, querido, que ele pode até não se contentar muito, mas ele vai ter que fazer o melhor enquanto ele estiver naquela situação. Entenda, queridos, nem sempre Deus vai nos colocar onde a gente quer. Não sei qual foi o vale de ossos secos que Ele te colocou nesse tempo hoje na tua vida. Não sei. Mas olha, a primeira coisa que Ele falou para Ezequiel, cadê o versículo 2? Quem pode ler aí o versículo 2? 37:2. Você sabe o que é um vale? Quem sabe o que é um vale, queridos? Ah, pastor, eu pego todo mês lá na empresa um vale, entendeu? Caiu na prova do... Ah, vem o pastor, né? Caiu na prova do... Acho que foi do Enem, alguma coisa assim, né? Pergunta lá de... Acho que é geografia. Explica a importância do Vale do Paraíba, entendeu? E uma pessoa respondeu lá assim: o Vale do Paraíba. Sempre começa muito culto essas respostas, né? O Vale do Paraíba tem uma importância fenomenal, né? Assim como temos Vale Compra, Vale Gás, tem que ter o Vale do Paraíba. Sem eles, o paraibano fica sem dinheiro. Queridos, quem sabe o que é um vale? Sabe, Valdo? O que é um vale?
Não, não. Evaldo, pelo amor de Deus. Não, vale aqui, vale de ossos secos. Ó, aqui tá um buraco. Aqui tá reto, né? Isso aqui é o quê? Um monte. Isso aqui é o quê? É um vale, né? Na linguagem da geografia também é falado como uma depressão. Uma depressão. Um lugar baixo. Não é assim? Deus colocou esse homem, queridos, num lugar baixo. Ou seja, ele estava vivendo na sua vida um momento baixo. Um lugar da depressão. Depressão. Olha que coisa interessante, né? E para piorar a situação, queridos, entenda, sempre pode ficar pior, queridos, né? Sempre pode ficar pior. Na nossa vida, né? Não reclama não, querido, que você está passando. Sempre pode ficar pior, entendeu? Não reclama. Pastor, você está jogando praia? Não estou jogando praia, não quero que fique pior, queridos, né? Não quero. Mas eu estou lendo aqui na palavra. Olha o que aconteceu com Jó, queridos. Chegaram com ele, deram a notícia, né? Jó, os teus animais morreram, né? Aí depois chegou um outro, né? Jó, os teus filhos morreram, acabou tudo. Depois chegou um outro. Foi uma sucessão de problemas, né? Até que chegou quem? Por último, quando ele estava acabado, né? Já acabou, até a saúde acabou. Quem chegou, queridos? A mulher. E disse assim: amaldiçoa teu Deus e morre, eu te amo, meu amor. Ela não disse isso não, querido. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Não foi isso? Né? O que ele disse? Né? Obrigado pela motivação, né? Você sempre com essa palavra de Deus. Foi assim, queridos, né? Falas igual maluca, né? Eu saí nu do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá, né? Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a mulher de Jó foi eternamente, né, criticada por isso, queridos. Não é assim? Agora entenda, lá na frente a Bíblia diz que Jó recebeu o dobro de tudo que perdeu, né? A Bíblia fala que Deus virou o cativeiro de Jó, ou seja, Deus deu uma virada na vida dele. E ele recebeu o dobro de tudo que perdeu. E teve mais filhos e filhas. Só que a Bíblia não fala que ele teve uma nova mulher, queridos. Não é verdade? Mas por quê, irmão? Porque aquela mesma mulher lá de trás, que estava sofrendo. Imagina, um dia a mulher tinha tudo, irmão. Colar de ouro, né? Ia para o shopping, o iPhone, tinha tudo a mulher, queridos. No outro dia a mulher não tinha nada e ela olhou o marido se acabando. A mulher entrou em desespero, queridos. Não é? O que aconteceu? Mas lá na frente, irmãos, a mesma mulher permaneceu com ele. A mesma mulher passou por tudo aquilo ali, queridos. Essa é uma parte que às vezes a gente não enxerga na Bíblia. Oi? Aquilo ali, queridos, é o que acontece com todas vocês. É um momento, entendeu? Né? É aquele momento do mês, entendeu? É um momento, queridos, certo? Só que entenda, acontece ou não acontece, queridos? Não é verdade? Agora eu estou defendendo vocês, né? Acontece, Cléo, na tua casa? Acontece. Não? Todo dia? O quê? Não. Irmãos, né? Alguém até pode pensar assim: pastor, eu estou vivendo esse momento há muitos anos. Mas Deus virou o cativeiro de Jó também. Amém, querido? Há uma esperança, queridos. Amados, Jó teve uma sucessão de problemas. Algo que agravou a situação daquele vale. Ainda estava cheio de ossos. E a Bíblia fala, né? O profeta disse o quê? Os ossos estavam sequíssimos. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Aqui é um momento de depressão. Aqui é um momento de sequidão. Aqui é um momento que não há vida.
E nós precisamos olhar para essas expressões, identificar na nossa vida o que anda depressivo, o que anda seco e o que anda sem vida. Sabe, eu não sei o que está morto hoje dentro de nós ou ao redor de nós. Eu não sei o que está sem vida, sem expressão. Osso não se mexe, queridos. Osso não se mexe. Eu não sei o que está, parado na nossa vida. Talvez seja a nossa vida espiritual. Será que a nossa vida espiritual está tendo expressão no mundo espiritual? Você está orando? Vou falar o básico aqui, irmão. Você está orando? Você está jejuando? Você está lendo essa palavra aqui, ó. A gente está no Face, a gente está no WhatsApp, a gente está na academia, está no salão, está no futebol, está atualizado no Campeonato Brasileiro, está atualizado na novela, download na internet, nós fazemos toda hora, nós estamos em tudo. Você está nessa palavra aqui, querido? Você está parando para essa palavra aqui? Glória a Deus, irmãos. Não sei o que está sem expressão. Havia um casal que veio nos colocar a sua situação. Óbvio que eu não vou falar por uma questão de ética, mas a verdade é que enquanto esse casal falava as suas dificuldades, o Espírito Santo falava no meu coração assim, ó, só está faltando na vida deles uma coisa: Deus. Falta Deus nesse casamento. Não, pastor, falta diálogo, falta compreensão, falta amor, Entenda, queridos, eu estou para ver um casal que está tendo uma vida cheia do Espírito Santo, não encontrar diálogo, não encontrar amor, não encontrar compreensão, não encontrar tudo isso, irmãos. Em Deus a gente completa tudo, irmãos. Em Deus a gente encontra tudo. Vai para o diálogo sem colocar o Espírito Santo no meio. Vai lá para o diálogo, vê se tem diálogo. Às vezes a conversa termina pior do que começou. Não é verdade? Uma pessoa me falava, pastor, vai ter uma reunião de família. Uma pessoa que não é cristã. Vai ter uma reunião de família para a gente decidir a respeito de um terreno. E só que uns não querem, outros não sei o que, outros pensam nisso, e a confusão está formada na minha casa. Eu digo, ó, faz o seguinte, vai ter reunião que dia tal, beleza. Antes de começar a reunião, ora a Deus. Você é o que? Católico? Sou católico. Amém, não interessa. Você não tem Deus na sua vida? Tem Deus, então ora a Deus. Diga assim, Senhor, dá direção para essa reunião aqui hoje. Nos ajuda a tomar a decisão mais sensata, mais correta. Meu amigo, clama a Deus. Sabe, queridos, nesse vale que muitas vezes a gente se meteu, o vale está seco, porque não havia o que, queridos? Que mais na frente é profetizado: o Espírito. Não havia o Espírito. Não havia o Espírito. Eu vi uma reportagem muito bonita da cidade de Cali. Cidade de Cali, queridos, na Colômbia, foi uma das cidades mais marcadas pelo narcotráfico. Havia um famoso cartel, o cartel de Cali. O cartel de Cali, queridos, movimentava mais de 50 milhões de dólares, isso há 20 anos atrás, por dia. Um grupo de homens assim, no mundo das drogas. E a igreja, um dia um pastor chegou lá e se levantou contra isso. E esse pastor começou a pregar, começou a profetizar, começou a clamar e ganhar pessoas das ruas. E esse cartel matou o pastor, queridos. Depois de matar esse pastor, as igrejas
olharam aquilo e se uniram às igrejas. E um clamor que era dentro de um lugar que aquele homem reunia, agora se tornava numa praça, no estádio. E hoje, queridos, muitos anos depois, há um número muito grande, mais de 50% da população na cidade de Cali é crente. Os comércios têm nomes bíblicos, o cartel foi abafado, prenderam os líderes. Enfim, queridos, e a realidade é outra. Alguém se levantou para clamar e entregou a sua vida por aquela causa. Sabe, queridos, quando Jesus diz assim, olha, que o marido tem que amar a sua esposa, como Cristo ama a igreja, que a si mesmo o quê? Se entregou por ela. O que é que eu aprendo? Você, marido, teu casamento tem que ser uma causa para você, ao ponto de você entregar a sua vida, se for preciso. Não é só para você chegar no final do mês, seja lá que dia, tá aqui, ó, dinheiro dentro de casa, não é? Quem leva pão, quem traz a comida para cá, quem põe comida na mesa? Você pode pôr comida na mesa, mas você tem que botar também amor no coração, carinho nessas crianças, atenção para essa mulher. O marido é provedor, queridos, não é só de grana, não é só de mantimento, ele é provedor de tudo. Amém, homens de Deus que estão aqui. Você é provedor, sabe? Nem a sua mulher não, é você. Pastor, fala com ela, não, é você, é você, é você. Ó, irmãos, quem foi que comeu a maçã? Quem foi comer a maçã? A Eva, a serpente conversou com quem, irmãos? Com Eva. Mas quando Deus veio, né? De quem foi que ele cobrou? Do Adão. Do Adão. Amém? Ou seja, queridos, homem de Deus, muitas vezes a serpente entrou na nossa casa, porque a gente deixou. Muitas vezes a serpente entrou no nosso casamento, porque a gente deixou. Sabe? Você tapa a brecha e você abre brecha. Amém, homem de Deus. Glória a Deus. A mulher sempre está envolvida nessas coisas e no final, irmão, está sobrando para nós. Diga para o seu irmão aí, você é um sacerdote. Você, mulher, diga para esse homem perto de você, você é um sacerdote. Você é o sacerdote. Eu conversava com os homens na quarta-feira. Irmão, quarta-feira foi benção lá na nossa reunião lá, viu? Tive uma palavra, oração. Depois a gente, né, comeu uma carne. Não foi lá, irmão Ney? Glória a Deus. Depois assistimos lá um futebol, não foi? Uma benção. E nós conversávamos lá, queridos, sobre tantas coisas. E uma dessas coisas, irmãos, é essa questão da gente se posicionar como homem de Deus. Olha, às vezes eu vejo, converteu a mulher, a esposa, converteu a esposa. Uma está ralando ali para ganhar o marido, mas converteu o marido. Fácil, vem toda a casa junto, sabe? Fácil, às vezes vem toda a família. Agora não, a pessoa, o marido não está firme, irmãos, para desestabilizar tudo é muito mais fácil. É muito mais fácil. E eu digo para muitos maridos, amigos, alguns irmãos aqui da igreja, digo, ó, tua esposa não quer vir para o culto? Como é que você vai falar? Querido, é o seguinte, ó, agora é a hora de ir para o culto. Estarei na igreja. Você vai? Não vai, tudo bem. Mas eu tenho um compromisso com Deus. Pega a sua Bíblia e venha-se embora. E venha-se embora. Venha orar por ela. Venha clamar pela sua casa. Glória a Deus, queridos. Você, esposa, faça o mesmo. Me deixe lá. Me deixe lá. Tem marido que vem deixar a esposa ali na porta ali. Quando eu tenho oportunidade eu vou lá, abraço, né? Quando é que você vem, meu amigo? Um dia eu apareço, né? Beleza. Quando eu saio eu digo, Jesus, sempre eu profetizo, queridos, Jesus, eu declaro que esse homem vai ser um grande homem de Deus.
Amém, querido? Ele pode escapar das nossas mãos, mas não pode escapar da nossa oração. Não pode escapar da nossa oração. Nunca pode. E a pergunta volta: você está orando? Você está jejuando? Você está nessa palavra? Você está em comunhão? Deus vai fazer uma obra. Amém? O vale estava seco. Olha o que diz no versículo 4, queridos. Quem pode ler o 4, por favor? Diz-me então, profetiza sobre estes ossos, e dize a eles: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Amém? Vamos ler o 5 também. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito. E o quê? Irmãos, olha só. No versículo 4, Deus está falando assim. Antes de falar do 4, irmãos, quem pode ler o 3? Eu pulei um pouquinho aqui. Lê o 3. Quem pode ler? Alguém que ainda não leu? Lê. E queridos, desculpa. Olha só, Deus perguntou assim para o profeta: poderá viver estes ossos? Que ossos, queridos? Bom, vamos relembrar a situação. Era o vale, os ossos sequíssimos. Segundo a palavra do profeta, a sequidão era extrema. E aí Deus faz uma pergunta: e aí, pode viver de novo? Né? Essa pergunta também é feita para nós, queridos. Lembra que eu perguntei agora há pouco? Eu vou perguntar de novo. Existe algo, quem tem algo aqui impossível na sua vida que só Deus pode resolver? Diga amém. A pergunta é: esse problema pode ser solucionado? Pode ser ou não pode? Quem crê que pode, diga amém. Amém? Eu vou mais além. Aqui no ambiente aqui, né? Um ambiente evangélico. A gente vai dizer sempre amém. Eu vou mais adiante, queridos. Quem crê que pode ser solucionado hoje? Opa, cadê o amém? Alguns podem, o pastor, hoje é amém. Irmãos, tem coisa que coloca a nossa fé na parede. É fato, irmão, não tem homem de ferro aqui, irmão. Só lá nos Vingadores. Não é assim? Não tem super-homens, queridos. Nem a Mulher Maravilha, com aquele chicote, né? Só nos quadrinhos e nos filmes. Não tem, queridos. Se a tua fé, essa situação está colocando a tua fé na parede, é o que estava acontecendo aqui com o profeta. Deus estava falando: e aí? Tu acha que essa turma aí pode viver? Irmão, o profeta meio assim, ó, disse assim mesmo: Senhor, é tu que sabe. Né? É quando a gente diz assim: só Deus sabe. Amém? É quando a gente diz assim: eu vou orar, mas é aquele eu vou orar, irmão, que a gente está assim, eu vou falar que vou orar para não dizer nada. Sabe, queridos, a questão maior aqui é o seguinte: Deus estava confrontando a fé daquele homem. Deus também está confrontando a nossa fé aqui hoje. Amém, queridos? Qual era a solução, irmãos? E aí está no versículo 4: profetiza, profetiza, abre a tua boca. Sabe, irmãos, ora por isso, jejua por isso, profetiza, declara que vai ter mudança. Eu não sei quantos têm fé para isso, né? Mas de vocês chegar hoje, ainda aqui nesse culto, eu declaro o meu casamento, um casamento em paz. Eu declaro meus filhos, que às vezes estão lá longe, meus filhos sendo resgatados por Deus. Eu declaro aquele meu parente, eu declaro aquela situação que eu estou enfrentando, eu profetizo uma mudança naquela situação.
Sabe, queridos, isso aqui não é exclusivo do pastor, isso aqui não é exclusivo do líder de célula, isso aqui é para todos nós aqui hoje. Deus está falando para você: você quer ver mudança na situação? Abre a tua boca, profetiza, declara, não cessa, não para. Talvez eu estou falando para pessoas aqui, que chutaram o pau da barraca. Talvez alguns aqui desistiram da fé, queridos. Pastor, eu cansei de orar por essa situação. Parou, não dá mais. Deus está falando: profetiza, profetiza. Amém, irmãos? A Bíblia diz que ele profetizou, e cada osso foi se unindo ao seu osso. Eu acho essa passagem interessante, porque imagina, irmão, um monte de osso tudo misturado, né? Como é que cada osso sabia qual era o seu osso, irmão? Né? Será que não aparecia alguém com o pé do outro? Entendeu? Sabe? Alguém com a cabeça do outro? Entendeu? Já pensou, queridos? Eu no corpo do Valdo. Já pensou, queridos? Né? Se fica... Mas o que eu aprendo, irmãos? A Bíblia diz: cada osso no seu osso. Não é assim? Olha, isso aqui muito antes de se descobrir o DNA, né, da pessoa, que o DNA que de fato vai identificar qual é o seu, né? Se eu pegar um fio de cabelo, não, daqui não dá, daqui. Pegar um fio de cabelo, queridos, né? Colocar lá naquele exame lá, não sei como é que é, né? O que é? Como é que é o nome daquele negócio? Toxicológico, é isso? É isso mesmo? DNA, me ajuda aí, gente, essa área não é comigo. Mas enfim, queridos, alguém for lá fazer o DNA, né? Não aparece lá no Ratinho, aquela turma para brigar: o filho é meu, não é, né? E tal, e a confusão é: vamos fazer o DNA, né? Só que ali naquele programa eu nem assisto aquele negócio, né? Porque até ele dizer que irmão, é tanta briga, é tanta da coisa, né? Agora vai ser, agora eu vou falar. Eu queria chamar os comerciais, daqui a pouco a gente está de volta, né? Irmãos, e muitas das vezes dá, né? Umas situações que a gente diz: a cara dele, não é, entendeu? Mas enfim, queridos, uma vez um amigo meu chegou comigo e disse: olha aqui, eu estou desconfiado que esse menino não é meu. Mas o menino era a cara. Eu digo: cara, eu não preciso de DNA, está aqui né? Pai, está aqui teu filho está aqui teu pai, entendeu? Mas enfim, irmãos, essa é outra história. A questão maior é a seguinte: cada osso se juntou ao seu osso. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Quando o Espírito vem na nossa vida, Ele coloca cada coisa no seu lugar. Deus organiza a casa, irmãos. Deus organiza a casa, queridos. Talvez eu estou falando para pessoas aqui, que a vida financeira está uma bagunça. Eu não estou falando de aperto, eu estou falando de bagunça. Às vezes o aperto é por causa da bagunça. Tem gente que às vezes com dificuldade financeira, não é porque não ganha nada ou ganha pouco, é porque não organiza bem. Amém, queridos? Tem pessoas, queridos, que a sua vida virou uma bagunça. Ele não sabe organizar, não sabe nada. Entenda, queridos, quando Deus entra na nossa vida, a primeira coisa que Ele organiza é aqui, as nossas ideias. Tem pessoas, queridos, você está vendo esse problema que a gente está vivendo aí de ideologia de gênero? Eu até postei um vídeo no grupo aqui da Salinha, de uma palestra que estava acontecendo. E a questão maior: homem, não importa se vai homem, mulher, uma coisa é o sexo que você nasceu, outra coisa é, né, aquilo que você tem mais afinidade. Irmãos, e a inversão de valores está generalizada. A questão maior, queridos, quando Deus entra na nossa vida, Ele organiza o nosso entendimento e os nossos valores.
o certo volta a ser certo, o errado volta a ser errado, queridos. Tem gente que o certo é o errado é o certo. E a primeira coisa é Deus organizar isso, queridos. Entenda, queridos, Ele passa a organizar todo o resto, sabe? Deus quer, o Espírito quando vem, cada osso vai no seu osso. O Espírito quando vem na nossa casa, as coisas passam a ficarem no lugar certo. Já viu aquela canção que diz, né, que Ele está mudando as coisas de lugar, não tem? Então, ou seja, irmãos, toda casa para mudar, quando você vai fazer uma faxina, daquela faxina grande na sua casa, é impossível não ter uma poeirada, é impossível, querido, quando a gente está fazendo uma faxina, alguma mudança, a gente perde algumas coisas e encontra coisas que tinha perdido, não é assim? O que acontece, querido? Quando Deus está fazendo uma faxina no nosso coração, é impossível no início algumas coisas não ficarem turbulentas, mas depois tudo é colocado no seu lugar, amém? Um homem diz assim: pastor, não tem problema. Uma vez eu até mostrei um vídeo aqui sobre o trisal, já viu o trisal? O trisal é um casal a 3. O homem disse assim: olha, não tem problema eu ter 2 mulheres. E as mulheres disseram: não tem problema ter um homem só. Não? Sabe aquele cara que faleceu esses dias, o Catra? Mr. Catra, não é assim? Tal do funkeiro. Ele tinha 32 filhos e mulher ele tinha 3 ou 4 mulheres. E ele falava abertamente: não, é uma coisa moderna, entendeu? É uma coisa atual, é uma coisa, né? É uma tendência social. Entenda que não gostou, larga, né? Puxa outra, 32 filhos, né? Enfim, querido. E agora está uma confusão aí que está começando, que ele faleceu e nenhum dos meninos parece que vai ter nada. Tem umas reportagens que saíram aí, mas entenda, querido, os valores invertidos, né? Pastor, todo homem tem amante, o cara tem amante, precisa ter amante, sabe? Amante. Vai ficar toda vez só com uma esposa, né? Amante. Olha, queridos, e isso e outras coisas mais, né? Assim, as pessoas vão tendo como normal. A criança, pastor, né? A criança tem que desenvolver logo, né? Prematuramente o lado sexual e estimular isso. Sabe, queridos, Deus organiza nossos pensamentos. Amém, irmãos?